Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alimentos." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de perceber que nós temos esta missão de fazer multiplicar o pão da palavra, o pão espiritual, o pão material, para assim distribuir aos necessitados que precisam da palavra e que precisam do alimento. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, já no inicinho aí do mês de agosto, do mês das missões, dos mês das vocações, não é? Melhor dizendo, nós precisamos perceber que uma vocação bonita, que uma vocação assim, que nos dá prazer, é estar a serviço da necessidade do outro. É ser instrumento de valorização, é ser instrumento de dignidade para o outro. Quantas pessoas que estão aí hoje sentindo esse frio, não é verdade? Quantas pessoas que estão aí hoje querendo uma blusa, querendo um agasalho, e nós estamos lá com as nossas blusas, não é? Com os nossos cachecóis lá no guarda-roupa, lá no nosso porta-roupas, e nós não vamos usar todos os que temos, mas tem uma dificuldade, não é? Em tirar um pouco de nós para doar àquele que às vezes está lá na Marquise, às vezes está lá passando noites a frio. Olha, meu querido irmão e irmã, hoje, segunda-feira, com certeza ontem nós tivemos um almoço em família, nós tivemos uma alimentação especial, não é verdade? E quantos que estão aí famintos de um pedacinho de pão, de um arrozinho cozido, e nós muitas vezes não temos tempo de dar um pouco do arroz, do feijão, àquele que bate à porta. Olha, meu querido, pensar que Deus nos dá com fartura. Deus tem alimento para o mundo todo. Mas quantos ainda passando fome, não é verdade? Porque está nos faltando essa capacidade
de tirar um pouquinho de nós para o bem do outro. Quantos que estão aí não conhecem a Deus, muitas vezes, por incrível que pareça, ainda não ouviu falar de Jesus, não conhecem os mandamentos, não sabem quantos são, não sabem quais são, não sabem a necessidade de conhecer a palavra, de viver a palavra. E nós que temos um pouco de conhecimento, não somos capazes de ser catequistas, de colocar essa vocação natural de catequista que somos nós a serviço do outro. Olha, meu querido, Jesus aqui deixa bem claro: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Olha, meu querido, quando nós temos essa disposição, esse carinho, não é? De doar um pouco ao outro, pode ter certeza, o milagre vai acontecer. Nós estaremos recebendo muito mais de volta. Eu te peço, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse início de agosto, nesse início do mês vocacional, nós tenhamos mais compaixão daqueles que precisam de nós de uma forma material, de uma forma espiritual. A gente vai pegar aqui logo o início do Evangelho, os primeiros versículos aí do Evangelho. A gente está vendo que Jesus está saindo para um lugar retirado, entrar em sintonia com o Pai, porque ele recebeu aquela triste notícia de que João Batista tinha sido degolado o seu pescoço, né? Tinha sido entregada a sua cabeça lá naquela festa. Olha, ele fica triste pela morte de João Batista e ele vai saindo para o deserto para se retirar um pouco, quem sabe chorar a morte, não é, do seu precursor. Mas quando ele depara com a situação daquele povo faminto, ele tem compaixão. Olha, diante dos nossos problemas, diante das nossas angústias, diante dos nossos sofrimentos, nós precisamos olhar para a multidão e perceber que o sofrimento deles são maiores do que os nossos, que as necessidades deles são maiores do que as nossas. E assim como Jesus, não é? Se colocar a serviço, se compadecer. É muito bonito essa atitude de Jesus. E é essa atitude que nós devemos ter também. Não olhar só para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, mas perceber que tem pessoas em piores situações que a nossa e que nós precisamos ajudar, amém? E que nós precisamos fazer multiplicar para que ele também possa saciar. E que assim, meus queridos, possamos contribuir com a nossa missão de batizados. Amém. Que assim seja. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos ser instrumentos de vida, de salvação para aqueles que se encontram em situações piores do que as nossas. Amém.